Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo que está rolando. Quem embarca hoje no nosso Plano de Voo na Mercopar é o analista político, autor, palestrante, professor na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, um alemão que passou muitos verões no Brasil, na fronteira, vai contar essa história pra gente, e tem um português esplêndido. Oliver é autor de vários livros sobre política internacional e a sua pesquisa se concentra na geopolítica e no papel do Brasil no mundo. Oliver, é um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Ótimo! E quem nos acompanha, meu grande parceiro dessa beleza que estamos vivendo aqui, desse monte de informações que estamos trazendo, o Leonardo Rita, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Que bom te ter aqui de novo, Léo. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem quem está nos assistindo? Novamente um prazer estar aqui discutindo outro tema tão relevante para nós. As cadeias globais de valor permitem a produção de um bem a partir de matérias-primas e componentes vindos de diversos países. Elas ganharam força na década de 90 e trouxeram uma série de benefícios, como o aumento da eficiência e a redução dos custos industriais. A integração da produção abriu oportunidade para empresas de nações em desenvolvimento e promoveu o crescimento econômico, social em todo o mundo. As cadeias globais de valor estão passando por profundas mudanças impulsionadas pela pandemia. A pandemia mostrou a fragilidade dessas cadeias globais de valor quando submetidas a crises globais. Isso levou os países a reavaliar suas estratégias e é claro que o Brasil também está reavaliando. Mas em que passo está o Brasil nas cadeias globais de valor? Que estratégias são preciso adotar para inserir o país? Oliver, conta pra gente um pouco o contexto atual da geopolítica internacional e o papel da indústria brasileira nesse rearranjo, nesse quase pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo um período pandêmico. Claro, então eu acho que o cenário que permitiu essas cadeias globais de valor e permitiu que multinacionais pudessem realmente pensar sobre onde comprar matérias-primas, componentes em lugares totalmente diferentes, se globalizar e passar por esse momento de hiperglobalização, aquilo não foi um período normal. Foi, na verdade, uma grande anomalia na história internacional, porque nós vivíamos ao longo dos últimos 30 anos um período sem tensões entre grandes potências que permitiu que a globalização pudesse ser a principal dinâmica da economia global. E isso é importante lembrar porque nós agora não estamos chegando numa situação inédita de rearranjos, mas a gente, de certa forma, está voltando para um normal que era dominante, a dinâmica dominante durante séculos. E os Estados Unidos, a partir dos anos 60, 70 e, sobretudo, depois do final da Guerra Fria, tomaram uma decisão inédita na história internacional de tentar trazer todos os outros países para dentro do sistema econômico liderado pelos Estados Unidos, em vez de querer isolar economicamente essas outras potências. E isso é interessante porque na história, o que a principal potência fazia? Ela tentava enfraquecer os outros países que pudessem desafiá-la lá na frente. Então, os Estados Unidos, em vez de trazer para dentro o Japão imperialista, a Alemanha, a União Soviética, tentou isolar esses países. Então, nenhuma empresa americana na primeira parte do século XX fez grandes investimentos no Japão, na Alemanha ou na União Soviética, porque houve um incentivo para enfraquecer esses países.
E a aposta americana, depois do fim da Guerra Fria, foi o contrário. Em vez de enfraquecer a China, enfraquecer a Rússia, houve um incentivo para trazer esses países para dentro do sistema, fortalecer os laços econômicos. Então, essa relação entre as grandes potências, economicamente aberta, benéfica, tornou-se uma espinha dorsal da economia global, que gerou benefícios muito amplos e fez com que grandes empresas e pequenas empresas também pudessem escolher seus fornecedores sem se preocupar muito com tensões geopolíticas, porque no fundo não havia grandes perigos, né, de guerra comercial ou de uma guerra real entre, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos. Aquilo nos últimos 30 anos não existiu mais. Então, isso aumentou muito as eficiências, isso permitiu que as nossas cadeias de valor se tornaram muito sofisticados e que poucos se preocuparam com resiliência geopolítica, né? Porque qual era a chance em 2012, por exemplo, de haver uma piora entre os Estados Unidos e a China ao ponto em que empresas quisessem sair da China? Aquilo era impensável, né? E isso agora é uma nova realidade porque, diferentemente do que 10 anos atrás, os Estados Unidos agora mudaram de opinião em relação à sua estratégia no que diz respeito à Rússia e à China. E hoje há uma percepção de que essa grande aposta de integração regional, de integração econômica que deu origem ao nosso mundo, né, da gente ter acesso a produtos muito baratos e muito sofisticados tecnologicamente, a gente viveu os 30 anos mais produtivos em termos de inovação tecnológica. Por quê? Porque uma faculdade espanhola, americana, russa, chinesa podia realmente escolher os melhores talentos para fazer um programa de doutorado em engenharia. Uma empresa americana ou brasileira podia contratar pessoas de qualquer lugar. Isso agora já não é mais assim. Então, para um jovem chinês estudar engenharia numa faculdade americana... Complicou, inclusive porque houve vários casos que o governo americano começou a investigar as faculdades porque supostamente algum aluno chinês tinha laços com o Partido Comunista, etc. Ou seja, a geopolítica voltou, né? A gente está de volta a uma espécie de Guerra Fria que faz com que empresas hoje precisam pensar, será que aquele país, apesar de ser muito bom para mim do ponto de vista econômico, é seguro politicamente falando? Será que faz sentido... O governo alemão atualmente decide se vai ou não vai vender uma parte do principal porto, um porto de Hamburgo, para a COSCO, que é uma empresa chinesa. E seria, do ponto de vista econômico, o passo mais racional, porque os chineses trariam investimentos para fazer uma atualização desse porto, que já está um pouco mais desfasado do ponto de vista tecnológico. Mas o governo diz, será que eu quero dar aos chineses essa influência política? E provavelmente essa venda não ocorrerá em função de tensões políticas. Tudo isso para dizer que a gente está de volta numa situação em que questões políticas são fundamentais, que atrapalham as empresas que, no fundo, idealmente não queriam se importar muito com a política. Ou seja, o mundo virou um pouco menos globalizado e mais regionalizado. E a indústria brasileira precisa se adequar a essa nova realidade. Precisa saber que é preciso acompanhar cenários políticos que não era assim 10 ou 20 anos atrás, que não é mais tão simples assinar um acordo comercial, porque outras considerações agora serão avaliadas por parte dos nossos parceiros. Mas também abre, me parece, uma janela de oportunidade para se posicionar como um país neutro dentro desse mundo cheio de tensões. E isso eu acho que é a grande vantagem do Brasil, que o Brasil consegue preservar, a princípio, os seus laços com a China, com o Japão, com os Estados Unidos, com os países da América Latina, e evitar essa nova cortina de ferro que está começando a ter um impacto real no mundo da tecnologia. Então, os Estados Unidos, por exemplo, recentemente decidiram não permitir mais a venda de semicondutores mais modernos ao mercado chinês, que terá um impacto brutal em toda a economia. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Não vai ser só para esses dois países. Eu acho que quando falo essas coisas, às vezes as pessoas falam, mas aqui, a gente está muito longe disso, isso não tem problema, mas isso hoje vai ter um impacto grande. E Porque estamos globalizados. Exatamente, a gente se acostumou a esse mundo
muito globalizado. O Brasil ainda é um dos países até mais fechados, né, comparado com a maioria dos países do G20, por exemplo. Né, a parte de comércio do PIB brasileiro é bastante pequeno. Mesmo assim, seria ingênuo, seria até perigoso a gente desconsiderar todas essas tensões que vão ter um impacto. E, de novo, não é só problema, é também oportunidade. Muitas empresas americanas hoje estão pensando em sair da China porque temem uma piora da relação entre Washington e Pequim. E nesse quesito, me parece, a América Latina pode ganhar muito, porque... Pode receber essas empresas? Pode, a princípio, sim. Eu acho que há uma percepção clara. Eu estive no mês passado em Washington e falando com integrantes do governo, mas também com representantes das principais empresas americanas, e há uma sensação de que estamos no início de uma piora significativa da relação entre os Estados Unidos e a China, e isso também terá um impacto em toda a economia, porque, de novo, essas eram as principais duas economias que tiveram uma relação bastante tranquila do ponto de vista econômico desde o início dos anos 90. Então, aos poucos, me parece que empresas buscarão outras oportunidades. Então, a Apple, por exemplo, começou a produzir o seu iPhone 14 na Índia, mesmo aceitando um custo de produção maior, porque não quis aceitar... Eu ia falar sobre isso, que tem Sim. um custo de produção, né? A gente sabe que o custo de produção na China e alguns países da Ásia são menores. São menores, então eles se tornam muito competitivos. Quando começou a chegar produto chinês aqui, muita empresa no Brasil fechou as portas, Sim. né? Porque o mesmo produto, mesmo produzido aqui, a gente não tinha como competir. Interessante, hein, Léo, essa abertura aqui do Oliver? É uma aula que acho que a gente não vai ter nem pergunta, né? Eu tô fazer assim, depois. só olhando. Eu vou deixar para fazer a última pergunta para ele contar, né? Como é que esse alemão tá apaixonado pelo Brasil e tem esse português. Mas vou deixar lá pro final, né? Não, mas eu já vou engatar uma pergunta aqui, porque... O Léo já quer fazer aquela pergunta de 1 milhão, Oliver, que a gente falou que a gente sempre faz uma pergunta de 1 milhão. Ela tá vindo. Tá vindo? A gente fala bastante aqui com empresas grandes, a gente trouxe empresas grandes para falar em outros episódios, justamente para trazer bons exemplos, né? Bom, o Sebrae trabalha com pequenas empresas, o Polo Sebrae de Indústria trabalha com pequenas indústrias. Tu falou uma coisa que foi muito oportuna, que é uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo, ela parece muito distante, mas ela está muito próxima da realidade de todos nós, né? Nesse sentido, a gente viu uma bagunça muito grande por causa da pandemia nas cadeias globais de valor. A gente tem cadeias muito longas e elas sofreram um pouco com essa desorganização, né? Sabendo que as grandes se afetam primeiro, né, nessa desorganização ou depois em algum atrito, né, algum ruído comercial, nesse novo rearranjo que a gente está desenhando, é mais provável que a gente caminhe para um lado de concentração de capital e de grandes empresas, ou que a gente tenha oportunidade de um regionalismo repensado com possibilidade de integração de indústrias menores e assim por diante em cadeias mais locais? Eu acho que é uma grande oportunidade de regionalização, inclusive estamos já vendo isso, né, de certa forma, com a volatilidade do preço do petróleo. Também é um fator de custo, né, ou seja, iniciar a produção de um produto, depois levá-lo para a China, depois levá-lo para a Alemanha, depois trazê-lo para o Brasil, já não é mais tão barato como era antes. Então, há um incentivo adicional para manter todo o processo produtivo dentro de uma região geográfica. Essa tendência já existe há um tempo, mas eu acho que agora ela vai se fortalecer ainda mais. Isso apresenta também uma oportunidade. Aqui na América Latina, porém, é interessante que é uma das regiões menos integradas. Eu acho que isso, inclusive para a indústria brasileira, a região é importante e nesse contexto global me parece que existe uma oportunidade para o país enfatizar ou fortalecer a sua relação com os outros países da América Latina. Mas, sem dúvida, isso terá um impacto para todos os países, né? De novo, será uma ilusão a gente pensar que isso só impacta as multinacionais, porque essa fragmentação e essa preocupação com tensão política, ela pode levar globalmente à inflação, né? Ela torna produtos mais caros, ela pode produzir momentos de escassez.
durante momentos de tensão. Ela faz com que países pensem novamente sobre política industrial. E ela faz com que vários setores hoje fazem parte do interesse nacional. E é interessante, né? Esse interesse nacional estratégico, que não é uma coisa racional inteiramente e, do ponto de vista econômico, é até irracional. Por exemplo, os Estados Unidos importavam 99% dos seus antibióticos. E aquilo não era um problema, porque importavam a grande maioria da China, porque era mais barato importá-los da China do que produzi-los nos Estados Unidos. Aí surgiu a pandemia. E houve, de repente, um consenso entre a classe política e a população americana de que aquilo é inaceitável, né? Eles falaram, olha, a gente não pode depender da China. Eles podem parar de exportar para nós os antibióticos no meio da pandemia, é uma catástrofe. Então, a gente precisa trazer essa produção ou para os Estados Unidos ou para países confiáveis. E aí eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil, porque, a princípio, o Brasil é um dos poucos países que pode ser visto como confiável por praticamente todo mundo, né? O Brasil não quer estar do lado dos Estados Unidos ou do lado da China ou do lado da Europa. O Brasil pode estar perfeitamente bem sendo um parceiro nesse sentido. Então, não necessariamente isso quer dizer que toda a produção vai voltar para dentro das fronteiras nacionais, mas para lugares mais convenientes. Então, isso será... Eu acho que me parece que não há nenhuma área da economia global aqui no Brasil que não será afetada por essa grande tendência. Como é que o nosso... Trazendo um pouco para o nosso recorte aqui, né, do nosso cliente que o Sebrae atende, que é um cliente menor, né? Quais são os principais desafios para essas empresas menores, para esses empreendedores menores a conseguirem entrar nessas cadeias de valor? Quais são por onde começa? Quem está nos ouvindo agora, Oliver, está assim, tipo, ok, eu tenho minha indústria, quem eu procuro? Quais são os principais desafios? O que eu faço? Parece que o que é ideal é estabelecer algum processo de monitoramento dessas tendências em geral, né? Que é algo que hoje é muito mais fácil do que era antes, porque tínhamos só algumas poucas grandes empresas que estavam de olho nessas tendências que podem ter um impacto nas cadeias de valores, que podem ter um impacto para o ambiente de negócios. Então, antigamente havia algumas poucas empresas dialogando com alguns bancos ou alguns atores realmente gigantes com muita exposição internacional, enquanto agora esse conhecimento, essas análises são muito mais acessíveis também para que uma análise mais holística de como o cenário político global impacta o ambiente de negócios no país. Essas avaliações, por exemplo, podem ser, já são, me parece, feitas cada vez mais para também empresas menores, para que ninguém é pego de surpresa, né? Porque eu acho que há duas coisas que a gente está falando aqui. A primeira é identificar riscos quando ainda há tempo para articular uma resposta. Isso foi o caso, por exemplo, no início da guerra na Ucrânia. Muitas empresas do agro brasileiro reagiram e aumentaram os seus estoques de fertilizante, porque perceberam que aquilo pode ser um problema lá na frente. E acabou acontecendo que a importação de fertilizantes acabou não sendo afetado. Isso acabou, inclusive, levando a uma queda do preço, porque muitas empresas já anteciparam suas compras. Inclusive, tem fertilizante agora para o ano que vem. Não teremos problema. Tomara que mantenha o preço, né, Oliver? Sim, mas assim, é interessante porque a precaução, nesse caso, ela tem um custo. Por quê? Porque teria sido, obviamente, mais, vamos dizer, do ponto de vista econômico, melhor manter comprando aos poucos do que realmente gerar um estoque gigante. Mesmo assim, dessa forma, essas empresas agora sabem que mesmo se houver, espero que não aconteça, mas uma escalação militar entre a Rússia e o Ocidente ao ponto que embarcações russas não chegam mais no Brasil, essas empresas estão protegidas por bastante tempo, né? Então isso é uma situação interessante de dizer, olha, isso aqui me faz agir diante dessa realidade de que essa cadeia de valor ela está ameaçada diante desse conflito militar. E, claramente, hoje, grandes empresas precisam ter os principais cenários. O que pode acontecer? A guerra pode acabar, ela pode continuar do jeito que está, ou ela pode piorar de forma significativa. O segundo aspecto é fazer essas avaliações e identificar oportunidades novas
que podem, inclusive, melhorar o ambiente de negócios para algumas dessas empresas, mesmo quem não tem uma atuação fora, mesmo quem não tem escritórios fora, etc., que tem clientes internacionais, né? A gente vê no Brasil, eu acho que uma parcela muito pequena das empresas vende para clientes fora do país. O que geralmente acontece é que só essas empresas desenvolvem mecanismos de monitoramento global, enquanto o resto diz, olha, isso aqui não me interessa muito, não me impacta, então eu não vou ter o meu próprio processo. Eu acho que ter uma consciência dessas tendências pode ajudar não só para se proteger de possíveis problemas, mas também para identificar possíveis oportunidades. E me parece que agora a América Latina, diante dessa realidade em que o Brasil e os países da vizinhança são os países, do ponto de vista geopolítico, mais seguros do mundo. Né? O risco Incrível, de guerra, hein? Que tal? O risco de guerra é baixíssimo, praticamente zero. Ainda bem. Sim, mas é uma coisa importante, porque uma empresa global vai pensar cada vez mais qual é o meu plano B, mas qual é o meu plano C também. Ou seja, porque a Índia também está numa situação que pode ter um conflito com o Paquistão, pode ter um conflito com a China. É um parceiro mais seguro do que a China, sem dúvida. Mas se você compara a Índia com o Brasil, desse ponto de vista, realmente apresenta o melhor dos mundos. Então, a nossa grande paridade aí com a Índia é o nosso amor pelas redes sociais, por testes em todos os nossos aplicativos, né? Porque as grandes empresas testam muito com a gente. E na Índia também. E na Índia. Então, Sim. acho que essa é a nossa grande característica. Mas geograficamente e politicamente são situações bem diferentes. Sem dúvida. Ou seja, a Índia tem essa vantagem de estar próximo dos principais mercados de consumidores, né? E vai se tornar um destino de investimentos cada vez mais atraente, inclusive por empresas ocidentais que estão cada vez mais céticos em relação à China. O Brasil tem uma presença, aliás, nada trivial, né? Empresas como o WEG e Marco Polo estão na Índia, mas ainda nós, quando pensamos sobre a ascensão da Ásia, a gente pensa China. E é interessante que nós, na FGV, firmamos um acordo com uma faculdade indiana 2 anos atrás, e nenhum aluno até agora quis passar um semestre na Índia. E eu sempre falo, olha, a Índia pode se transformar na principal economia do mundo na segunda parte do século XXI, que parece longe, mas não é tão longe assim. Os nossos alunos ainda estarão trabalhando durante essa época. Eu espero que a gente não, né? A gente vai estar de boas. A gente vai estar de boa, exatamente. Mas a Ásia tem essa vantagem da proximidade geográfica, mas, ao mesmo tempo, o Brasil apresenta uma série de vantagens em que haverá volatilidade do preço dos alimentos. Agora, a questão alimentar faz parte do interesse nacional das empresas também, dos países, então há uma vontade maior de acumular estoques maiores, isso deve elevar a longo prazo o preço dos alimentos, e aí o Brasil, obviamente, está muito bem posicionado, além de vários outros fatores, da questão da sustentabilidade, por exemplo, onde o país se destaca hoje como um país que tem muito potencial, então acho que do ponto de vista geopolítico, poucos países estão tão bem posicionados como o Brasil. Que maravilha ouvir isso, hein, Léo? Pô, a gente fica às vezes pensando, né? Somos um país que não faz, que precisa crescer, que precisa investir em tecnologia, que precisa investir em inovação. E a gente tem conversado com várias pessoas aqui no Plano de Voo que tem trazido um olhar diferente, um olhar de que nós podemos estar num momento de muita oportunidade e olhar para dentro do nosso país e enxergar, é um país continental com características incríveis e que a gente deve aproveitar isso. E, Léo, aproveitando que o Oliver falou, né, sobre a internacionalização e tudo, o Sebrae tem uma preocupação com isso, né? O Sebrae, queria que tu falasse um pouquinho de como o Sebrae olha e ajuda empresas, até pequenas, nesse processo da internacionalização, que são, às vezes, muitas barreiras. Falamos mais cedo também que, às vezes, até a barreira da língua, né? Então, conta um pouquinho aí esse trabalho aí do Sebrae. A gente tem um olhar bem especial para a internacionalização, porque a gente ainda exporta muito pouco. Né? O Oliver levantou isso e, de fato, a gente exporta muito pouco. Nós temos empresas que produzem muito e muito bem e ainda temos uma inserção pequena no mercado internacional. E a nossa proporção de pequenas empresas é enorme. Né? Então, nós temos muitas empresas pequenas. E esse pessoal tem que se inserir no mercado internacional, porque é o único jeito de tu estar
consciente daquilo que está acontecendo e de tu te blindar de algumas coisas também. Nesse sentido, a gente tem várias... Eu tenho pessoal que trabalha só com internacionalização no Sebrae de pequenas indústrias e a gente faz várias parcerias. Inclusive, as nossas pequenas indústrias têm um auxílio enorme, desde organizar a sua produção até se preparar de fato o teu site, a tua equipe, o teu financeiro para receber para dar esse passo, né? Então a gente tem uma série de ações, isso tudo está disponível, é perfeitamente acessível para todo mundo, tem nas nossas redes sociais, tem no nosso site, né? E o mais importante é no momento em que tu vai ir para a tua internacionalização, tu já ter todo esse processo antes, né? A gente vem conversando com várias pessoas sobre jornadas que as empresas têm. Então, as empresas têm jornadas de ESG, têm jornadas para a indústria 4.0. A empresa também tem uma jornada de internacionalização, desde a sensibilização até ajustar os seus processos para um nível de qualidade superior e depois, né, enfim, efetuar uma busca de mercado e etc. E o Sebrae ajuda desde muito tempo, né, na internacionalização de pequenas empresas. Só queria comentar, isso me parece um fator fundamental, porque também é uma correlação entre a internacionalização e avanços na área de inovação, né? Porque, obviamente, a partir do momento que você atua nesses outros mercados, há um outro tipo de incentivo também. E isso eu acho que é fundamental, sobretudo agora que todas essas tensões geopolíticas, de certa forma, terão um impacto sobre a nossa capacidade de inovar, né? Porque quando, por exemplo, eu não tenho uma empresa americana, não possui mais acesso ao mercado chinês, isso na tecnologia já é muito evidente. Ou seja, as últimas políticas recentes, até desse mês do governo americano, dificultando a relação entre empresas de tecnologia dos Estados Unidos com a China, tornará a inovação mais difícil, mais lenta, mais cara. E, sobretudo, num momento desse, a internacionalização se torna mais importante ainda, porque essa estagnação de inovação pela qual a gente pode estar passando agora, que todas as empresas, acima de tudo, se adequam a um mundo um pouco mais hostil, geopoliticamente falando, não deve fazer com que todo mundo fique parado dentro das suas fronteiras. E, de novo, assim, eu acho que para muitas empresas aquele passo é assustador, mas o Brasil, nesse sentido, apesar de ter um mercado nacional gigante, empresas de países pequenos, obviamente, se internacionalizam muito rápido, porque uma empresa da Holanda, a partir de ter vamos dizer, um número bastante baixo de clientes, ela precisa dar o próximo passo. Claro, porque senão acaba, né? Acaba, exato. Então, isso acho que a única desvantagem de ter um mercado nacional grande é atrasar, às vezes, até demais esse processo de tentar se internacionalizar. E trazendo um pouco aqui para o nosso estado, o Rio Grande do Sul é reconhecido como um estado muito tecnológico e muito inovador. Não é de graça que a gente estamos aqui nesse evento, né? O tamanho desse evento que só tem em Hannover, na Alemanha, no teu país. É um evento tão potente, grande. E ontem alguém passou por aqui e falou que acho que avalia que a Mercopar não perdeu nada nesse ano em inovação, em tecnologia para Hannover. Então, acho que a gente pode olhar um pouquinho para cá, estudar um pouco, pegar essas dicas aqui interessantes que o Oliver falou e não olhar só para o micro. Olhar para o macro e trazer para o micro, para dentro das nossas empresas, né? Acho que pode ser uma oportunidade. Sim, e como a gente falou aqui, eu acho que ao longo dos últimos anos houve uma transformação no país que olha cada vez mais para a Ásia, para alguns mercados que compram commodities, mas a região é a única coisa que não vai mudar no cenário externo brasileiro. Sempre terá esses mesmos países, essas oportunidades, independentemente de quem estará no poder, qual é o próximo governo. Me parece que o avanço da integração regional sempre é fundamental. O Brasil tem essa vantagem, é um dos países que mais tem fronteira com outros países do mundo, né? Tem poucos países que têm tanta fronteira assim. Mas mesmo assim é interessante que o país parece olhar um pouco para o sul, mas muito também para o leste, o norte, mas tem vários mercados grandes onde a inserção brasileira ainda não é tão grande assim. E, de novo, eu acho que nesse contexto agora de regionalização é uma oportunidade para enfatizar isso ao longo dos próximos anos. Mais algo, Léo? Tem tempo de fazer a pergunta de $1 bilhão? Tem sim. A gente falou bastante de Ásia e de América Latina, né, de Europa.
A gente tem um mercado de 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas, que é a África. É um mercado consumidor em ascensão. E às vezes a gente deixa de fora da nossa análise, né? Por uma questão de objeto que a gente está estudando, né? Nesse caso que a gente está pensando aqui na inserção do Brasil em cadeias globais de valor, a pergunta é se a África ainda é um continente de oportunidade ou se a gente já perdeu tempo e a China tomou a posição que deveria ser nossa. Não, acho que sem dúvida há tempo, ou seja, um processo de longo prazo. Acho que nunca é tarde demais, assim, né? Porque, inclusive, a China enfrenta seus próprios desafios internos, né? Essa fase das empresas chinesas investirem de maneira, eu não diria exagerada, mas assim, houve muito otimismo por parte de empresas chinesas entre 2000 e 2015, e agora algumas empresas estão tomar um pouco mais de cuidado, fazem avaliações um pouco mais longas antes de avançar, né? O Belt and Road já não é mais tão, não tem mais uma expansão tão rápida assim. Então me parece assim uma região, um continente fundamental, inclusive onde há um espaço enorme para inovação, para pular algumas etapas, por exemplo, na área de pagamento móvel, pagamento digital. Há muito menos resistência para avanço em vários países africanos do que, por exemplo, na Alemanha, onde houve grandes investimentos em estruturas que hoje já não são mais as mais modernas e onde a indústria, o setor bancário, não quer dar esses passos que, inclusive, a gente está vendo aqui no Brasil, né? Não há um PIX na Alemanha. Estamos exportando o PIX. Sim, sim. Então, é isso, importante. E aí eu acho que acompanhando um pouco o cenário econômico em economias grandes africanas, como a sul-africana, Quênia, Nigéria, etc., tem muito espaço nessa área também, e por fim também na questão ambiental, geração de energias renováveis, etc., um continente que tem muito potencial. Então, sem dúvida, acho que há tempo, e essa relação mudou bastante ao longo dos últimos 20 anos, mas pode se intensificar muito mais ainda. Tudo bem. Depois dessa aula de economia, relações internacionais, geopolítica, política, eu quero saber se amor pelo Brasil, Oliver. Conta pra gente, pelo Rio Grande do Sul. Sim, bom, agora eu sou duplo cidadão, né? Então tenho um passaporte brasileiro e... Muito bem! Eu, por questões familiares, eu cheguei a conhecer o Rio Grande do Sul nos anos 90, então passei tempo em Livramento, onde tem amigos até hoje, na fronteira Ribeira com Livramento, uma região muito querida para mim. Até hoje eu visito o estado com frequência. Meu último livro eu comecei o lançamento por aqui. Eu acho que eu fiz o lançamento em 5 universidades aqui no estado, então foi ótimo que a gente, de ônibus, né, ficou indo de cidade em cidade, então eu achei fantástico. E é um dos estados mais internacionalizados e realmente um estado que acolhe as pessoas muito bem, sobretudo na região da fronteira. Não há problema nenhum para quem não fala português ou espanhol, etc. Então sempre... Eu lembro que meus pais, por exemplo, não falam bem português e meio que se sentiam em casa. Então, eu achei muito legal isso, porque há um acolhimento legal, culturas diferentes que se misturam. E então, sempre um prazer estar aqui na região, no estado. E espero, enfim, voltar em breve já. Toma chimarrão? Claro. E sabe preparar a cuia? Sim. Direitinho? Sim, mas, assim, eu aprendi aos 14 anos e uma vez que você sabe fazer, você nunca mais desaprende, né? Então, isso é algo que eu sei fazer. A gente pode dar o passaporte rio-grandense pra ele, né? Eu acho. Ainda está em avaliação. Em avaliação? O nosso é difícil. Esse aqui é um pouco mais... Mas eu tô achando que ele é meio gaúcho. Tá indo no caminho. O chimarrão, pra mim, pra quem fez doutorado, não dá pra tomar café a noite toda. Em algum momento é preciso misturar. Então, assim, desde que eu me formei em 2010, e já durante a tese, que envolve estudar, às vezes até eu ler até as 4 da manhã, 5 da manhã. E aí não dá para tomar só café ou Coca-Cola, então o chimarrão tornou-se aí um elemento chave da minha rotina até hoje. Então, para escrever, realmente, quando é preciso focar, para mim sempre é um ingrediente importante. Muito bom. Oliver, Plano de Voo agradece toda essa tua generosidade, todas essas informações super importantes que você está trazendo para os nossos ouvintes, para os nossos empreendedores. E eu espero te receber mais vezes para a gente falar de outros assuntos também, né, Léo? Aqui no Plano de Voo. Muitíssimo obrigado, será um prazer.
Léo, meu companheiro, super obrigada. Estamos prontos para os próximos. Pronto para os próximos. Importante trazer esse tipo de debate aqui para as nossas pequenas indústrias. Muito obrigado por trazer, né, essas reflexões. E acho que a gente segue, né, em várias frentes, trabalhando com várias temáticas aqui para fazer uma cobertura muito completa de tudo aquilo que a gente tem que entregar para a indústria. Né? Obrigado a ti, obrigado a quem está nos assistindo e nos escutando. Exatamente, como o Léo falou, aquele obrigado especial a vocês que ficaram com a gente até agora. Já temos mais de 70 horas de conteúdo sobre empreendedorismo no Plano de Voo. Estamos no Spotify e agora também no YouTube do Sebrae RS. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até o próximo! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.